e hoje estou aqui com a doutora Patrícia Luconi para falar sobre um assunto que todos os corretores amam, dinheiro, de forma indireta. Patrícia, se apresenta primeiro, fala um pouquinho de você e depois a gente já vai falar qual que é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Sou a doutora Patrícia, trabalho em direito imobiliário, tenho advocacia há mais ou menos há 16 anos, trabalho nesse ramo e trabalho com a Stephanie há algum tempo também, auxiliando corretores, auxiliando em outros mercados também, e estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho sobre tudo que se fala sobre corretagem, arras, contrato, outras formas de contrato. Vamos lá tirar as dúvidas. Então, o nosso assunto hoje é arras, porque arras é um assunto, né? É um assunto complicado, mas que se for feito bem legal, ajuda bastante o corretor no dia a dia dele, certo? Com certeza. Arras é um assunto, acho que é um dos assuntos mais pedidos, né? Sim. E às vezes, depende da forma que é feito, tem implicações e outras não. Então, vamos lá. Então, a pergunta primeira: o corretor devolve, por exemplo, fiz lá um contrato e me pagaram a comissão com o valor que entrou em arras. Aí passou, sei lá, 3 meses, o financiamento do cara não saiu. Eu devolvo ou não a minha comissão que entrou como arras? Beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, antes de pensar em falar sobre arras, a gente tem que pensar também no o que constitui a corretagem, né? Então, vamos lá. O Código Civil vai falar que corretagem é a intermediação que resulta num negócio. Sim. Então, o corretor fez a intermediação, foi assinado o contratinho, beleza, perfeito, recebe a comissão. Tá. Então, a obrigação dele é esse. O corretor tem obrigação de ser despachante imobiliário? Não. O corretor não tem obrigação de estar tirando as certidões do imóvel, é obrigação das partes. Mas isso é tema para outra live, né? Outra gravação aí para nós. Então, o que acontece? Hoje nós temos 2 tipos de arras, tá? Que é o arras confirmatórios e o arras penitenciais. Cada um vai estar... Como que eu vou saber o que a gente está contratando? Porque no contrato tem que estar escrito. Sim. Né? Então, assim, quando eu estou estipulando um negócio sem direito de arrependimento, eu estou estipulando um contrato com arras penitenciais. Quando eu estou estipulando um contrato com direito de arrependimento, eu estou estipulando um arras confirmatórios. Então, se lá no contrato as partes disserem, não, esse contrato é irretratável, irrevogável, sem direito de arrependimento, eu sei que é um arras penitenciais. Tá. O que vai implicar isso, o que vai implicar juridicamente, o que vai implicar para as partes e para o corretor? Vai implicar que vai ter uma indenização, caso seja desfeito o negócio, que é só o arras, que é só o sinal, aquilo vale como indenização, e se eu tiver mais alguns danos eu posso suplementar, e o outro não tem direito, é só o arras e não tem direito a mais nada suplementar, ainda que o meu prejuízo tenha sido maior. Entendi. Então, por exemplo, eu fiz um contrato com arras de 30% do valor, foi pago, e aí eu tinha ainda um financiamento durante 5 anos, chegou em 2 anos, se desfez o negócio por inadimplemento. Vou ficar com o arras, mas eu tenho direito a uma indenização suplementar porque ele ficou no imóvel naquele período. Então eu comprovei uma perda e danos. Então é nisso que se fundamenta o arras, essa é a diferenciação. Arras confirmatório está no artigo 417 a 419, é aquele que eu estipulo o direito de arrependimento, e arras penitenciais, ele está no 420, eu não estipulo o direito de arrependimento. Quando que eu tenho que pagar em dobro? É uma pergunta muito, mas ele está me cobrando em dobro agora esse arras. Quando for culpa do vendedor, o desfazimento do negócio, e quando for arras sem direito de arrependimento. Eu não podia me arrepender, eu, vendedor, me arrependi depois do negócio feito, agora se eu quiser desfazer, eu vou pagar em dobro. Eu devolvo o arras e ainda pago o mesmo valor? Exatamente. Como multa. Como multa. Entendi. Agora, foi 80 mil,
eu vou devolver 80 mil e mais 80 porque vai ser desse valor que vai sair as custas, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, se eu disse lá no contrato, não, as partes podem se arrepender e eu, vendedor, desistir, é outra situação, devolvo as arras, tá? O que a gente tem que lembrar? Existe aquela questão quando é do incorporador, a súmula vai falar bem certinho lá também, que o incorporador pode pagar as arras e mais os aluguéis por não ter entregue o imóvel. Então, são duas coisas separadas, tá? Quando que o corretor tem que pagar de volta? Só quando ele não informou situações específicas que fizeram com que rescindisse aquele contrato. Então, exemplo, eu vi que tinha um ônus no imóvel, uma hipoteca, etc. E foi feito o negócio, foi fechado o negócio e lá na frente essa pessoa, o comprador veio descobrir esse ônus, né? Então agora ela quer rescindir. Aí, se eu sabia e não informei o meu cliente, eu tenho que devolver. Entendi. Tive culpa, né? Tive culpa, exatamente. Porque o dever de corretor é de informação clara, né? Então tudo que eu souber do negócio eu tenho que passar para o meu cliente, inclusive registrar no contrato que ele está ciente daquela situação. Óbvio que se eu não tenho ciência, é uma penhora no imóvel, mas que não está registrado na matrícula, eu não tinha como saber. O corretor não precisa devolver, só em caso de culpa, né? No mais, não se devolve, porque é pela intermediação. Sim, então é isso, né? O corretor ele não ganha por finalizar o financiamento, enfim, qualquer coisa, né, que parcelou e daqui a 2 anos o cara não paga mais. Isso não é o problema do corretor. Não é o problema do corretor. É um distrato daí entre eles, o arras, né, a entrada, enfim, é feito para pagar a intermediação. Exatamente. A não ser que nessa intermediação tenha sido anulado ou ocultado alguma informação vital para o negócio acontecer. Ou ainda que tenha se levado a um erro, o que a gente fala que é um vício de consentimento, que são os erros. Eu fui levado a erro, houve uma simulação, houve uma fraude, aí sim. Mas o corretor tinha que ter tido ciência, tinha que estar claro, tinha que estar exposto, ele tinha que ter ciência disso. Então, só nesses casos. No resto, o corretor tem direito a receber e não precisa devolver. Inclusive, em casos de atraso de obra. Comprei o imóvel, era para ter sido entregue, passou o prazo de tolerância, não foi, rescindiu o contrato. O corretor tem direito. Isso também já é a jurisprudência fixa. Tem direito a ficar com a corretagem. Que legal, né? Então, para os corretores é uma segurança, né? Porque... Com certeza. Imagina se a gente faz o negócio 3 anos depois dá problema e tem que devolver a comissão. Não tem como, né? Desesperador, né? Desesperador, exatamente, não tem como. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Legal, assunto bem gostoso de falar, né? Querendo saber mais, pode chamar a doutora Patrícia no privado também. Isso aí, estou à disposição. A gente está aí com uma empresa bem legal que é o Cone do CID, que é a respeito disso, de contrato, né? Eu sempre tenho exposto e frisado muito isso. Tem alguém que saiba fazer o teu contrato de verdade, tá? Não esses contratos que é baixado ali no Google, porque para cada situação existe uma cláusula específica, algo justo para amanhã você não ter problemas, né? Que a gente está falando sobre devolução do dinheiro, que é talvez aí o mais leve problema, né? Existem vários outros problemas que podem vir à tona daqui a 2, 3 anos quando você vende um imóvel. Então, com uma boa advogada você está garantida, né? Muito obrigada, Patrícia, e até o próximo. Até o próximo.